Hoje é terça-feira, dia 10 de maio de 2022, e o Grupo de Conjuntura está reunido para um novo episódio do nosso podcast. Eu sou o Gabriel Chianca, comigo está o pesquisador Caio Prati. No episódio dessa semana, nós vamos falar um pouquinho sobre conjuntura, um pouquinho das mudanças de projeções de uma variável que é, se não uma das mais importantes, que é o PIB, o crescimento do país. Então, para isso, eu quero convidar o pesquisador Caio Prati. Obrigado, Gabriel. Bom, começar um pouco dando o contexto internacional, muito rapidamente, como é que ele está batendo na gente, para situar melhor a questão do crescimento esse ano e o ano que vem. Nas últimas semanas, a preocupação no mundo com a escalada da inflação, ela aumentou bastante, na verdade. Cresceu a percepção que a derrubada da inflação, de uma inflação tão alta como está ocorrendo no mundo, de forma generalizada, vai acabar exigindo juros bem mais altos do que o mercado financeiro tem precificado até agora. E esse quadro, nesse cenário, vai se tornando cada vez menos provável que você possa ter compatibilizar uma desinflação acentuada, como a gente vai ter que ter nos próximos anos, um pouso suave da economia, particular da economia norte-americana. Isso, dito de outro modo, quer dizer, isso significa que, na verdade, aumentou o risco no mundo, nos Estados Unidos, em particular, de estagflação, com algum risco, inclusive, de recessão, que não pode ser inteiramente desprezado. Um marco recente desse aumento das preocupações no mundo, nesse quadro que eu estou descrevendo, foram as declarações do presidente do Fed, do Jerome Powell, em 21 de abril, quando ele deixou bem clara a preocupação dele com a inflação nos Estados Unidos, muito pior do que ele estava imaginando, e dizendo que teria que acelerar o ritmo de alta de taxa de juros básica lá a cada reunião, sugerindo e dizendo explicitamente que a taxa de 0,5 de alta a cada reunião estava na mesa do Fed. Isso já provocou uma reação importante no mercado financeiro, no preço dos ativos e tudo mais, até que na semana passada houve a reunião do Fed, dia 4 de maio, quarta-feira passada, e o Fed, de fato, elevou a taxa de juros básica lá nos Estados Unidos em 0,5 e também fez uma sinalização de mais dois aumentos nessa mesma magnitude nas próximas reuniões, deixando em aberto o futuro. Na verdade, essa decisão do Fed, nessa reunião do Fed, ela, num primeiro momento, os investidores do mercado financeiro global reagiu bem, quer dizer, achou com certo alívio em relação ao que foi anunciado, porque, a verdade, havia o temor de um discurso bem mais duro do Jerome Powell. E esse alívio, só que esse alívio foi um alívio de curtíssimo prazo, na verdade concentrado no dia que houve a reunião do Fed, quarta-feira passada, dia 4 de maio. Foi um dia que as bolsas subiram, até a bolsa brasileira também subiu, na esteira da elevação, do aumento da reação positiva da bolsa nos Estados Unidos. Só que, como eu falei, isso durou um dia, na verdade. Logo em seguida, os investidores começaram a reavaliar e tentar explorar melhor. Houve uma reavaliação do entendimento das implicações desse discurso mais suave, mais dovish, né, no jargão do mercado financeiro do Powell sobre a política monetária. E a visão predominante passou a ser outra, de que, na verdade, isso aumenta o risco de ter que haver uma alta muito mais forte dos juros no futuro, com impacto, o que teria impacto muito negativo na atividade econômica lá na frente,
Então, houve uma mudança brusca de percepção de um dia para o outro. Então, passou-se de um alívio com reflexo positivo em bolsa e outros ativos, para o contrário, a partir de quinta-feira. As bolsas caíram bastante lá e aqui no Brasil também. Continuaram caindo nos dias seguintes. E os juros subiram lá, os juros futuros subiram nos Estados Unidos, também subiram aqui no Brasil. E, em particular, a taxa de juros mais longa, a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, que é uma referência, a principal referência para o mercado financeiro global, ela ultrapassou 3%. Lembrando que ela estava, quando começou o ano, em 1,5%. Então, houve toda uma reação desse tipo. Bom, ao contrário dos Estados Unidos, né, que ainda estão bem no início do ciclo deles de aumento da taxa de juros para conter a inflação, no Brasil esse ciclo já está bem mais adiantado, né? Já nos últimos meses de 2021, nós tivemos o Banco Central já colocou a taxa Selic no chamado território restritivo, que é acima da taxa neutra, que é o que significa isso? É quando o Banco Central passa a perseguir de forma deliberada um crescimento mais baixo do PIB, que seja inferior ao crescimento potencial, e usando isso, um crescimento abaixo do potencial, como um instrumento, uma chave para tentar conter a inflação. Nós entramos nesse território já no final do ano passado, a Selic entrou nesse território. Mas o fato é que, do final do ano passado para cá, as más notícias têm se acumulado. Quer dizer, a inflação no Brasil tem surpreendido negativamente de forma sistemática. Vamos ver, essa semana vai ser, aliás, amanhã, né, vai ser anunciada a inflação, o IPCA de abril, vamos ver o que sai, mas a inflação tem surpreendido negativamente, o cenário externo piorou bastante, os nossos juros futuros têm se elevado de forma significativa, e isso na esteira do aumento da Selic, né, que está respondendo à piora do quadro inflacionário. E, no caso nosso, os juros futuros também têm refletido, não tem só subido na esteira da Selic, mas estão muito influenciados pela incerteza no cenário externo e as dúvidas domésticas em relação sobretudo ao enfrentamento da questão fiscal no próximo governo, que tem pesado bastante nos juros, aí principalmente nas taxas mais longas. Assim, nesse quadro, quer dizer, se a gente pegar os juros futuros, se a gente concentrar, por exemplo, nos juros de 1 ano, que são a taxa de juros que precifica a taxa Selic média esperada pelo mercado no horizonte de 12 meses. E, por sinal, é a taxa que mais influencia a atividade econômica, um pouco à frente. Essa taxa está atualmente em 13,3%, essa taxa de 1 ano, tendo vindo de uma taxa de 11,8% no final do ano passado. Nós estamos com uma taxa de 2 anos, que significa a Selic, o mercado precificando a Selic média no horizonte de 24 meses, em 12,8%. São taxas extremamente altas, né? E que embutem prêmios de risco muito elevados para o desempenho da economia brasileira, digamos, no biênio 2023-2024. No fundo, o que elas estão dizendo é que é uma baixíssima visibilidade da economia brasileira à frente. Nós estamos num quadro desse tipo. O ponto importante é que as condições financeiras em que opera a economia, e aí com destaque para as taxas de juros no mercado futuro, elas costumam ser o principal indicador antecedente da direção da atividade econômica, um pouco à frente.
se nós estamos caminhando por um crescimento maior, isso costuma ser precedido por condições financeiras mais frouxas, estamos caminhando por um crescimento mais baixo, e no limite até para uma recessão. Isso costuma ser antecedido por um aperto das condições financeiras. A questão é como é que esse aperto que a gente está vivendo das condições financeiras está se refletindo até agora nas projeções, tem se refletido até agora nas projeções do mercado para o crescimento do PIB em 2022 e 2023. Se nós olharmos o relatório Focus, nesse levantamento semanal que o Banco Central faz junto a um amplo painel de analistas, há um aspecto interessante que chama a atenção, é que, a despeito da inflação muito alta, com viés surpreendendo para cima negativamente, né, e juros também subindo bastante desde o ano passado, o PIB de 2022, especificamente, tem sido revisto para cima desde o início do ano. Quando começou o ano, ele estava a previsão para o crescimento era de 0,3, agora na última Focus divulgado está em 0,7. E, por sua vez, o contrário tem ocorrido com as projeções do Focus para o PIB de 2023. Aí as revisões têm sido para baixo. No início do ano, se esperava um crescimento de 1,8 em 2023, agora a projeção mais recente Focus é 1 para 2023. O que a gente pode dizer sobre essas projeções do Focus para o crescimento? Na minha visão, com base nos dados que têm saído, mais recentes da atividade econômica, eu diria que o foco está ainda, embora revendo para cima, subestimando o crescimento em 2022. Depois eu retomo isso, eu acho que é mais provável que, em vez de 0,7 que o Focus tem, que a gente caminhe para uma coisa bem superior a isso. Algo mais próximo de 1,5 é a minha estimativa atual. Já para 2023, ao contrário, eu acho que o Focus está superestimando o crescimento, quando fala em 1%. Eu acho que ele tende a ser menor do que isso, talvez bem menor do que isso. Então, pelas minhas estimativas, essas revisões do Focus para melhor em 2022, para pior em 2023, vão continuar. Se eu estiver correto, o Focus vai continuar revendo dessa forma o PIB de 2022 e 2023. Em relação ao PIB de 2022, apesar dessa combinação tão desfavorável para o crescimento, né, de uma inflação muito alta e juros muito altos, que afetam negativamente, obviamente, o crescimento, a gente tem que levar em conta que há diversos fatores positivos para a sustentação de algum crescimento, que inclusive é maior do que se imaginava a princípio, né? E eu digo de passagem que são fatores que não devem sustentar, não devem se manter no ano que vem, mas que nesse ano eles têm impacto positivo. Quer dizer, não são fatores sustentáveis, mas afetam o desempenho especificamente desse ano. Resumidamente, eu destacaria, dentro dos fatores de sustentação do crescimento desse ano, olhando primeiro pelo lado da oferta, ali, principalmente o setor de serviços, dado que a normalização do setor de serviços pós-pandemia, em particular daqueles chamados serviços prestados às famílias, que envolvem alojamento, alimentação fora do domicílio, entretenimento, etc., etc., ainda tem um bom espaço de recuperação, e tudo indica que o desempenho do setor de serviços vai ser bom esse ano. Em termos de contribuição para o crescimento, é a variável que vai contribuir mais. Também tem um desempenho bom da agropecuária, aí também favorecido, potencializado pela alta de preços de commodities no mundo, elevando a renda desse setor. E olhando pelo lado já a indústria, aí para encerrar o lado da oferta, a indústria não, acho que a indústria deve ter um crescimento muito próximo de zero esse ano.
mas serviços vai ser um grande fator para explicar um desempenho, pelo seu peso no PIB, pelo seu bom desempenho, para explicar um desempenho mais favorável esse ano do que se vinha se imaginando. Do lado da demanda, a gente tem que dar um destaque grande ao aumento dos gastos dos estados e municípios. Eles encerraram ano passado com uma disponibilidade de caixa muito grande, aí de 140 bilhões de reais, fatores totalmente circunstanciais, não vão também se manter, mas isso significa que eles estão com caixa para fazer o que já estão fazendo, que é ampliar bastante gastos com pessoal e gastos com investimentos. Então, isso é um fator importante para o desempenho da economia nesse ano. E tem esse conjunto de estímulos que vai começar a operar a partir de agora, exatamente, que estímulos principalmente para o consumo das camadas de renda mais baixa, que é o saque do FGTS, a antecipação do 13º, uma ampliação significativa do acesso ao crédito consignado, né, que tem juros muito baixos, e assim por diante. Pela minha estimativa, o IBGE vai divulgar o PIB do primeiro trimestre no dia 2 de junho. Pela minha estimativa, o PIB do primeiro trimestre ele vai ficar mais ou menos, vai ficar perto de 1% acima do PIB médio do ano passado. O PIB do primeiro trimestre agora, que vai ser divulgado. Isso significa o seguinte: se o PIB do segundo ao quarto, o PIB médio do segundo ao quarto trimestre for exatamente igual ao do primeiro, a economia cresceria 1% esse ano, que já é mais do que o foco está prevendo, que é o 0,7%. Só que eu imagino que vai ficar um pouco acima disso, na verdade. Me parece que é praticamente certo um bom desempenho no segundo trimestre em relação ao primeiro. Então, o PIB médio do primeiro semestre já vai ser maior do que desse 1%, acima do PIB médio do ano passado. O do terceiro trimestre me parece que tende já a ter a arrefecer, provavelmente um quadro mais perto da estabilidade em relação ao segundo, e é bem possível que tenhamos uma queda do PIB no quarto trimestre, tanto pelo efeito defasado dos juros altos, que aí vão estar operando com muito mais força mais à frente, dadas as defasagens da política monetária, o seu impacto na atividade econômica e depois na inflação, e também porque os estímulos temporários que estão beneficiando a economia no curto prazo também já não estarão atuando mais no final do ano. Então, é bem provável que no quarto trimestre a gente tenha uma queda do PIB. Mas na média do ano, eu acho que ficaria mais próximo de 1,5%, talvez entre 1,3% e 1,5%, uma coisa por aí. Eu estou esperando, obviamente, ser divulgado o PIB para ter contas uma estimativa mais precisa assim, do que pode estar ocorrendo. Mas, por enquanto, é essa a ideia. Então, esse é o quadro para 2022. Não sei se o Gabriel quer falar alguma coisa sobre isso, ou se eu entro já em 2023 e depois a gente faz uma conversa mais à frente. Acho que fica o interesse na gente abrir melhor esse quadro para 2023 e caminhar para encerrar nossa conversa por hoje com essa informação. Tá. Já para 2023, quer dizer, a situação parece bem mais complicada. Que a gente tem do lado externo, a gente vai ter alta de juros nos Estados Unidos, condições financeiras certamente bem mais apertadas nos Estados Unidos. Isso tende a puxar para cima o dólar, valorizar o dólar no mundo, tende a provocar uma tendência inversa de queda de preços de commodities. Em geral, dólar para cima quer dizer preços commodities para baixo, e preços commodities para baixo também tende a ser uma consequência de um crescimento menor no mundo. Então, a tendência imagino que seja mais por aí. E esse quadro tende a levar desvalorizações, tende a induzir desvalorizações cambiais que podem ser significativas em economias emergentes mais frágeis. E aqui, no caso nosso, a grande fragilidade é a fragilidade fiscal. Ela está esteve encoberta em 2022, continua encoberta em 2021, continua encoberta em 2022 por razões muito particulares que eu não vou entrar agora,
mas ela vai reaparecer em 2023, 2024. E isso, se não houver uma sinalização clara do próximo governo em relação ao seu arcabouço fiscal, de um arcabouço fiscal crível para controlar a dívida pública, e isso, num contexto, num cenário externo muito mais adverso, tende a afetar negativamente o câmbio, dificultando ainda mais o combate à inflação, na verdade, se isso ocorrer. Aqui eu só queria fazer uma observação, que é a seguinte: admitindo como provável a vitória do Lula, eu queria chamar a atenção que o cenário externo que eu estou comentando em pinceladas aqui para que está se formando no ano que vem, é um cenário, em muitos aspectos, oposto ao que o Lula recebeu quando governou lá atrás. Quando o Lula governou, nós tínhamos um cenário de queda do dólar mundial, alta do preço do commodity, estão em queda, como acho que vai ser o ano que vem, condições financeiras mais frouxas e não sendo apertadas, como a gente vai ter agora. Era um quadro com ampla disponibilidade de recursos para economias emergentes, que não deveremos ter o ano que vem. Então, era um quadro muito diferente. Estou dizendo isso para dizer o seguinte: na hipótese do Lula ser o presidente, o contexto é tão diferente de quando ele governou que isso gera muita incerteza, aumenta ainda mais a incerteza. Além do que ele não fala, ele se recusa a falar praticamente sobre o que pretende fazer na política econômica, o fato de que ele vai assumir num contexto totalmente diferente daquele que ele governou aumenta mais essa incerteza. Como é que ele vai reagir a isso é uma grande incógnita. E essa é uma questão muito chave, principalmente na resposta que ele vai dar do lado fiscal. E isso vai ser o foco dos investidores, porque é a fragilidade principal da economia brasileira no curto prazo. Então, esse é um ponto que a gente tem que estar atento. Aqui, para encerrar, eu só queria fazer alguns pequenos comentários sobre o seguinte: mesmo nesse ano que a gente deve ter um desempenho razoável, pode até chegar ao 1,5%, como eu falei, de crescimento, eu queria chamar a atenção que com esse desempenho, nós estaríamos, em 2022, encerrando o quadriênio do governo Bolsonaro, de 2019 a 2022. E se a gente olhar esse quadriênio, é mais uma vez um crescimento medíocre, bem inferior ao crescimento da economia mundial, que é uma coisa que tem sido a regra na economia brasileira já há décadas. Então, mais um governo onde se repete um desempenho medíocre e abaixo da economia mundial. Para vocês terem uma ideia, se a gente pegar o crescimento acumulado de 2019 a 2022, se for 1,5%, que é esse cenário otimista, que por enquanto é o meu, mas é otimista à luz das projeções que estão sendo divulgadas, o Brasil terá um crescimento acumulado nesses 4 anos de 3,3%. Se for 1%, que é o cenário de muitos analistas, seria um crescimento acumulado de 2,7%. Isso vai se contrapor a um crescimento mundial de 9,7%, se a gente pegar a projeção do FMI para esse ano, para o mundo, de 3,6%. Não vamos dizer que o FMI esteja superestimando o crescimento mundial, que ele seja mais para perto de 3% e não de 3,6%. Ainda assim, o crescimento da economia mundial acumulado em 4 anos seria acima de 9%. Então, vocês veem que a diferença para o Brasil é imensa, mais uma vez, a gente ficando muito para trás do mundo como um todo. Então, esse é o quadro que eu queria destacar. Então, última, só concluindo mesmo, voltando aí para o cenário de 2023, quer dizer, eu acho que a gente vai ter um quadro, por enquanto, me parece bem negativo, porque a gente tende a ter uma desaceleração da inflação que me parece que vai ser mais lento do que está sendo precificado, de um modo geral, pelos analistas, o que significa também permanência de juros altos por mais tempo, isso tudo num contexto internacional que eu já me referi, muito desfavorável. Então, é um quadro, desse ponto de vista, bem complicado, e onde essas medidas pontuais que esse ano estão dando um fôlego para a atividade econômica não vão ter muito espaço para se repetir. Na verdade, são medidas que se esgotam esse ano.
E a alternativa que muitos economistas defendem de um arcabouço fiscal bem mais flexível para abrir espaço para o gasto público puxar o crescimento, me parece que seria um tiro no pé, mas isso é uma outra discussão. Eu acho que isso seria, ainda mais nesse contexto internacional que eu descrevi, de condições financeiras mais apertadas, valorização do dólar e tudo mais, e em geral, ser acompanhado de um foco muito mais específico no desempenho, nos fundamentos das economias emergentes. Eu acho que é um cenário, nesse contexto, tentar flexibilizar muito o arcabouço fiscal para gastar mais, achando que isso é que vai induzir o crescimento, será, do meu ponto de vista, um enorme equívoco. Espero que não aconteça isso. Mas é o quadro que nós temos para esse ano, para o ano que vem, em linhas gerais, era isso que eu gostaria de dizer. Até nesse sentido, sem sombra de dúvidas, fica mais caro se endividar para gastar mais e para investir mais no contexto de alta de juros internacionais, que é o horizonte sombrio que nós temos pela frente. Bem, esse foi o nosso episódio do podcast do Grupo de Conjuntura. Nos vemos novamente na terça-feira que vem. Até lá!